Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Rafael Chacon, esse é o nosso canal É Cristo que Passa. E vamos aqui para o nosso novo vídeo, de formação para vocês. O tema de hoje, como vocês já puderam ver, é justamente a questão dos católicos não praticantes. Com certeza todo mundo conhece, por dois motivos. Primeiro, porque eles são o maior número de católicos e quase todo mundo nessa vida, pelo menos no Brasil, ou é ou já foi um católico não praticante. Né? São raros, bem raros, e muito felizes, por sinal, aqueles que não passaram por essa experiência. Eu particularmente não conheço pessoas que são católicos há décadas, mas aqueles que sempre viveram a vida de fé abundante em sua vida, que não tiveram momentos de dificuldades nem quedas nessa vivência, é muito mais raro. Parabéns aí se você conhece alguém que é assim, se você é alguém que é assim, mas se você é ou conhece alguém, você já sabe que essas pessoas são muito preocupadas com aqueles que não são, que são parte justamente dos católicos não praticantes. Mas vamos lá, como é que a gente pode configurar, afinal de contas, o que é um católico não praticante? Tá bom, primeiro deixa eu dar uma raiz básica para vocês. Normalmente, os católicos não praticantes têm dois motivos principais para o serem desse jeito. Um é que eles não conhecem a doutrina católica, é a falta de conhecimento. Ou, por outro lado, pode ser também um fato de tibieza. O que acontece com a tibieza? A tibieza é uma coisa que é até mais grave, pessoal, porque é o seguinte, eu sei que a fé católica é verdadeira, eu sei que essas coisas são assim, mas eu não me esforço, eu não tenho muita vontade, de fazer o que eu devo fazer, de seguir o que eu devo seguir, porque eu gosto mais de seguir os meus impulsos naturais, aquilo que me vem de dentro, e não aquilo que a minha inteligência retamente formada me guia e me mostra o que é certo. Como pode ver, esse segundo é mais difícil, é mais problemático, porque você tem tudo, você só não quer. O outro é o caso de, poxa, se não for 99%, no mínimo é 95% dos católicos não praticantes. Então, como é que se configuram dentro desses grupos, aqueles que são classificados assim, os famosos católicos de IBGE, E daí, são parênteses aqui, vem a imagem capa desse vídeo. Vocês viram aí, se vocês tentaram reparar, um peso grande, uma barra grande, e um homem magro tentando levantar aquele peso. Mas, o que é que isso tem a ver com o nosso tema? Se vocês pararem para pensar, pessoal, uma pessoa dizer que é um católico não praticante é como dizer que ele é um atleta não praticante. Eu sou um grande atleta, mas só que eu sou não praticante, O pessoal vai dizer, na prática não existe, não pode, não se compagina, não tem como funcionar isso, porque é isso, veja, você vai tentar levantar um peso e quando você vai ver, opa, não tenho forças para fazer. E a nossa vida de cristão, de católico, como fala a Sagrada Escritura, é uma guerra, vita hominis militia est super terra, Então, a vida do homem é uma guerra sobre a terra. Pense nisso, Se você não se prepara para essa guerra, você não vai com suas armas, a arma da oração é a doutrina e a oração. É difícil, Como é que você vai levantar esse peso se você não faz exercício, se você é um atleta não praticante, Eu sou um grande halterofilista, só não levanto nem 10 quilos de peso em cada braço. Eu acho que não vai rolar muito, Mas tudo bem. Bom, configurações, classificações que eu coloco aqui dos católicos não praticantes. O primeiro católico não praticante que a gente vai ver hoje é aquele que simplesmente não vai à Santa Missa. E não vai porque não quer. Ou não costuma ir. É aquele que diz até, eu vou na missa,
uma vez, duas, três vezes no ano, vou no Natal, ou eu vou na Páscoa, ou no Natal e na Páscoa, ou eu vou naquela vez que me dá vontade, aquela vez que eu preciso rezar, preciso ir na missa, né? Pessoal, isso aí vocês já estão vendo que alguma coisa não está funcionando muito bem. O mandamento da lei de Deus é guardar domingos e festas, e o mandamento da igreja é a irmos à missa todos os domingos. Se é assim, essa pessoa já não está praticando a sua fé num mandamento bem importante. E é justamente você se alimentar, né, da Eucaristia, da Palavra de Deus, que é ensinada, inclusive comentada pelo sacerdote. Mas a gente vai tratar mais disso no ponto específico dos remédios, né, de algum desses remédios que a gente vai tentar contribuir hoje para quem vive desse jeito, né? Então já sabe, você não é praticante, se você conhece uma pessoa não praticante, fala lá para ele desse vídeo. Uma outra forma de ser um católico não praticante é quando a pessoa diz que é católico, mas que não segue a doutrina da igreja, né, os ensinamentos da igreja. Eu sou católico, mas essa coisa que o Papa falou, desse jeito, que a igreja sempre ensinou, desse jeito, eu não concordo muito, não. Eu até vou na missa de vez em quando, mas eu acho que essa parte tá errada, né? Calma que a gente vai chegar lá. Vamos tocar nesse ponto e vamos ver se a gente consegue ajudar a superar essa barreira. Um terceiro tipo de católico não praticante, e que chega a ser um tanto mais grave também, são aqueles que dizem, olha, eu sou católico, eu gosto, eu até vou na missa de vez em quando, eu não acredito em tudo que o padre fala, mas eu nem sei direito o que a igreja ensina, mas além disso, como eu estou aí buscando a Deus, seguindo os impulsos do meu coração, então eu, além de não ir na missa, eu só ir quando dá vontade, eu ainda frequento outros locais de culto de outras crenças, né? Fora as igrejas católicas. Eu vou num culto protestante, evangélico, eu vou num centro espírita, eu vou num terreiro de umbanda, enfim. Vamos tratar disso, vamos conversar sobre isso, passo a passo. Só mais um comentário, então, é por causa de pessoas que vivem dessa maneira, que são a maioria, ainda hoje, dos que se dizem católicos, que acontece aquele fenômeno que todo mundo já deve conhecer, para quem tem interesse em um pouquinho em estatística, em dados, sobretudo do Brasil, né, que é o fato da queda vertiginosa do número de católicos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 91, eu nasci um pouco antes disso, mas em 91, o número de pessoas que se declaravam católicos no Brasil era de 83,3% da população. Em 2021, esse número caiu para 51%. Né? Então veja, vocês vão vendo, a cada década passada de 91 até 2021 foram caindo praticamente 10 a 11%, né? Mais ou menos isso, por ano. Né? De 91 a 2000, de 83% para 73%, 2010 64%, e em 2021, 51%. São os dados que a gente encontra aí na internet sobre esses períodos, né, do Brasil. Bem, diante disso, o que dizer? Ah, meu Deus do céu, tá vendo? É porque a fé católica não se sustenta, ninguém quer viver desse jeito que esses padres ensinam, e esse povo tá tudo superado e não tem mais jeito. Não, pessoal, não é bem isso. Né? Na verdade, o motivo é bem outro. O motivo é justamente esse que a gente colocou para vocês. São pessoas que não têm conhecimento da fé e não se esforçam, muitas vezes, para adquirir. Alguns porque não sabem onde procurar. Outros simplesmente porque não querem se mover para procurar. E aí acaba dando os problemas que a gente está vendo. Né? E não só problemas a nível de números de pessoas dentro de igreja. Vejam, isso é um problema se a gente percebe
que o número de pessoas que vão ou deixam de ir à fé católica pode e deve se espelhar no número de pessoas que se salvam ou não se salvam. Muito bem, pessoal, sem mais, vamos diretamente aqui às nossas medidas e soluções que, se aplicadas, tá? Se aplicadas e bem aplicadas, qualquer pessoa que está no estado de não praticar a fé católica pode e deve se converter num grande apóstolo de Jesus Cristo. Isso depende de cada um, mas a gente vai dando aqui os remédios. Cada um toma se quiser e se achar conveniente, e colocando isso em prática, o resultado é a eterna alegria e o céu. Então eu acredito que vale a pena. O primeiro remédio, obviamente, é esse. Se a gente falou que o grande problema de tudo é porque as pessoas não conhecem a Cristo e a sua doutrina, nós temos que conhecer a doutrina católica e a diferença entre outras crenças que existem por aí. Né? Não é possível servir a dois senhores, pessoal. Por exemplo, se você vai a Umbanda, vou dar um exemplo, e a pessoa vai no centro de Umbanda, e chega lá, vai ouvir falar o quê? Vai ouvir falar que existem vários deuses, né? Vai ouvir falar que a magia é possível, você faz certos ritos e você vai ter poderes mágicos. Pessoal, isso é contrário à fé católica. Né? Temos um só Deus em três pessoas. E por que é incompatível a crença de vários deuses? A gente não vai poder esmiuçar todos os detalhes aqui. Mas, se existem vários deuses, quem é o que está acima de todos eles? E como é que você vai diferenciar um ser de outro? É uma visão, uma cosmovisão, uma metafísica diferente da realidade. E são incompatíveis, então não é possível. É importante você saber aquilo que você crê, por que você crê, para você poder tomar uma decisão consciente e lógica sobre esse tipo de situação de crença na sua vida. De crença basilar, isso é a base da sua vida. Quem é seu Deus? De onde você vem, para onde você vai, por que você acredita nisso? Então, primeiro caso que eu dei para vocês, quem vai num centro de Umbanda, por exemplo, além de ir no templo católico, vai estar incorrendo em sérios riscos, já está envolvido em sérios riscos, porque está acreditando em coisas completamente diferentes daquilo que acredita. Só um parênteses a mais, tá? Eu estou falando de pessoas que frequentam no intuito de buscar a verdade e a crença maior. Não, a pessoa passou por ali, chegou por perto, entrou um dia para ver alguém que está lá, alguma coisa. Veja, uma mera visita, por qualquer motivo social que seja, é uma coisa. Outra coisa é você frequentar por razões de culto. Tá? Então isso tem que ficar bem claro. Falei do Umbanda, vou falar também do Espiritismo. Né? A grande maioria desses números de católicos que abandonaram a fé, muitas e muitas vezes, tem essa fé e crença, como se fosse possível, católico espírita. Né? Então, a pessoa pode nem frequentar o centro espírita às vezes, nem na igreja também, só vai esporadicamente uma em outra, mas acredita em reencarnação. Então, pessoal, a fé católica é completamente contrária a isso. Né? Não existe para um católico a reencarnação. Existe sim, todo cristão crê e deve crer, porque está explicitíssimo na Sagrada Escritura, é a ressurreição. Ressurreição dos mortos significa que no último dia nós vamos ter nosso corpo de volta de forma gloriosa, como nosso Senhor Jesus Cristo tem, né, como a gente viu na ressurreição. A ressurreição de Cristo, nós também vamos ressuscitar no último dia, como está nos ensinamentos, né, dos primeiros cristãos até hoje. Então o espírita, ele não acredita na salvação universal de Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles foi um mestre. Né? Por isso vão elogiar tanto Jesus. Ó, legal, né, Jesus? Eu lembro de Chico Xavier, alguma vez ele falava, até elogiava a Eucaristia, que recebia a Eucaristia, era receber partículas de luz. Pessoal, nada disso. Não caiam nessa. Esse é o problema de você ir para um lado e para o outro e não saber para onde está indo. A fé católica é outra. A fé católica explica claramente que Jesus só existe uma vida. Né? Não existe reencarnação no fim dos dias. Inclusive a gente vai ter a ressurreição desse nosso corpo. Esse aqui que a gente tem.
Rafinha que está aqui vai ressuscitar um dia. Você que está aí do outro lado vai ressuscitar um dia com esse mesmo corpo que você tem. E com esse corpo que nós temos, vamos para a premiação eterna ou para o castigo eterno. Aí é da escolha de cada um, né? De como cada um vive a vida, ainda mais com os conhecimentos e capacidades que Deus lhe deu. Então o espírita vai acreditar que você vai poder voltar várias vezes. E a fé católica é incompatível com isso. Uma fé cristã é incompatível com isso. Por quê? Tem tanta coisa para aprender ainda. Concordo com vocês, todo mundo concorda. Mas a nossa questão é que Cristo nos salvou e nos redimiu. A gente realmente não tinha como ter toda essa, vamos chamar assim, evolução numa vida só. Mas nós não precisamos disso, porque nós temos a graça de Deus que vem em nosso socorro e em nosso favor. Deus pega o pouco que a gente consegue fazer nessa vida, que quando ele é unido à graça e à vida de Cristo, aí a importância da vivência da fé, a nossa vida ganha um valor infinito. Por mais que ela seja finita, limitada, coisas pequenas, a gente pode chegar ao infinito quando unido a Jesus Cristo. Sobretudo, claro, obviamente, através da Sagrada Eucaristia. Mas para isso a gente precisa viver a nossa fé, estar preparados para receber a Eucaristia. Vocês recebem a Eucaristia preparados quando vão na missa no domingo? Quem vai aí? Quem não vai estar perdendo tempo para quê? Ir para lá e receber a Sagrada Eucaristia. A gente trata disso mais na frente, se Deus quiser, em outro vídeo aí pra gente. Então, falamos da Umbanda, falamos do Espiritismo, temos que falar também dos nossos irmãos protestantes. Pessoal, às vezes a gente pensa que é praticamente a mesma coisa, né? É tudo igual, a gente fala de Jesus Cristo e fala da Bíblia, só que lá eles tratam meio diferente, é até mais inanimado, se você for mais jovem, tudo aí, é mais legal, né? Ou então, mas eu tenho um amigo que foi lá e precisava de uma graça e pediu e conseguiu, né? Então, Jesus está lá tanto quanto está na Igreja Católica, né? Não, pessoal. Estou falando para vocês da doutrina católica, tá bom? Obviamente, né? A gente não deve sair brigando com as pessoas por causa disso. Né? Se uma pessoa não está aberta para escutar você, lembrando que esse canal é feito para católicos e para as pessoas que querem ouvir o que os católicos creem, e espero que aproveitem para se converter com isso. Mas a fé católica diz o quê? Pessoal, existem outras crenças em Jesus Cristo, é fato. Mas a fé plena e completa, a fé que vai ensinar tudo o que Jesus realmente ensinou quando veio nessa terra e deixou aqui para nós, você só vai encontrar em uma igreja. A Igreja Católica, Apostólica, Una, Santa, Católica, Apostólica, como alguns gostam de dizer, romana, porque estamos unidos ao Vigário de Cristo na terra, o Papa. Lá, aí ou aqui, porque onde tem um católico, aí está a igreja, porque aí está Jesus Cristo. Aí, aqui, onde está a igreja? Onde está a igreja? Temos a plenitude da salvação. Se espelha de que forma? Pessoal, espero que vocês saibam. Se vocês não sabem, avisem, coloquem nos comentários. Tem que saber que interessa a vocês trabalhar esses temas. Os sacramentos, os mandamentos, as formas de oração dentro da igreja. E a gente só encontra essa plenitude aqui. A gente encontra pequenos reflexos dessa graça em vários outros lugares. Veja, pessoal, eu falei de protestantes, mas eu falei de espíritos, falei de bandistas. E claro, alguma coisa de bom vai ter aí nesses lugares também. Fazer o bem ao próximo, né? Campanha do sopão, que os espíritas fazem tanto. É ruim? Isso em si é ruim? Não. Mas estamos falando de coisas mais profundas, estamos falando de salvação eterna, estamos falando de plena verdade, estamos falando do Deus que nos criou, o motivo pelo qual fomos criados, a forma como devemos viver. Então tudo isso você só vai encontrar em plenitude na Igreja Católica. Então se forme, aprendam, conheça. Esse canal está aqui para ajudar vocês. Um grande livro que eu já expliquei para vocês, sobretudo a questão de doutrina. Pessoal, do pressuposto que também tem a Bíblia. Mas a gente sabe que a Bíblia tem alguns
uns textos bem difíceis de se entender. São textos escritos, veja, os mais próximos da gente tem 2000 anos de história, né, que são os livros do Novo Testamento. Né? Os do Antigo Testamento, então, que tem gente até que vai dizer, dependendo de onde que denominação você for, não, o Antigo Testamento era outro Deus, o Novo Testamento é o Deus bom, e o Antigo... Nada, pessoal. Não caio nesse papo. Não caio nesse papo, por favor. Tá? Mas leiam a Bíblia assim, leiam a Bíblia e entendam. Para entender bem, busquem bons materiais de formação. Se vocês não sabem, têm interesse em saber, se eu puder ajudar vocês, escrevam aí embaixo. Mas também eu vou tentar indicar coisas boas para vocês aí também na descrição desse vídeo. Então vai ter um livro interessante que possa ajudar vocês nesse caso. Mas leiam a Sagrada Escritura e leiam esses livros bons, procurem bons padres, procurem bons cursos. Né? Eu vou indicar o principal livro sobre a doutrina e a fé da igreja, né, que já indiquei em outros vídeos também, é o Catecismo da Igreja Católica. Tá? É um livro que compila 2000 anos aí de história. Então, de diversos catecismos que a igreja já lançou, pelo menos vários deles vão estar aí linkados abaixo. Se você não tem, leia. Mas não precisa ler tudo não, eu sei que é grosso. Mas, se ele puder, ótimo, melhor ainda. Mas vejam aí o índice, leiam tem um índice por temas no final desse livro. Então, vão aí, procurem, investiguem, tentem saber o porquê. Não um pouco em outros lugares. Tá? Outros locais de crença que você respeita, você ama os seus irmãos que vão lá, que estão lá. Né? Convida eles para vir aqui também. Claro, eles não convidaram vocês para ir lá. Convida para vir aqui também. Né? E aí vamos ver como é que eles reagem. Mas claro, a gente respeita todo mundo e espera ser respeitado também nessa fé. Na nossa fé que nós temos. Repito, está em um número de 51%. Pode cair, pode subir, esperamos que suba. Mas mais do que isso, mais do que números, esperamos na verdade encontrar verdadeiros católicos, né, que enchem nossas igrejas com fé, com esperança e com muita caridade, que é o que Deus pede de nós. Muito bem, sim, e só voltando, né, a questão dos protestantes, a gente fala, eles têm, veja, protestantes do mundo, né, a gente sabe que existem milhares, literalmente, de igrejas, e cada igreja se baseia muito na experiência do pastor. E por que isso? Vejam, sobretudo porque é meio difícil dizer que existem bases protestantes, mas existem duas bases, vamos dizer assim, principais, a grande maioria, né, que foram colocadas lá por Lutero, que são justamente a sola fide e a sola scriptura. O que é que ele está dizendo? Que a fonte, você só precisa da fé para se salvar, e que, né, sola fide, só a fé, então só precisa da fé para se salvar, e a sola scriptura, ou seja, quem vai me dar a fonte de todo o meu saber de Deus aí vai ser a Sagrada Escritura. Estou explicando tudo de um jeito muito resumido, muito rápido. Vocês estão vendo aqui, não dá para fazer muito mais do que isso agora nesse vídeo, nem é a nossa finalidade, a intenção. Mas eu só quero fazer um breve paralelo simples aí. A fé católica não é uma coluna só aqui da sola fide, né? Não é só a fé que nos salva. Né? A carta do apóstolo Santiago nos fala muito claramente, e está na Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar, cristã, vai ter a carta de São Tiago. E São Tiago fala claramente que a fé sem obras é morta. E de onde surgem essas obras, pessoal? É isso que a Igreja Católica ensina. Bom, a obra em si, fazer por fazer, filantropia, não quer dizer coisa nenhuma também na fé católica. Né? Mas quando essa obra é alicerçada na fé, então tem que andar junto, a fé e as obras. Né? Se você diz que crê, mas você não vive como quem crê, de que adianta? Então é por isso que na visão católica a pessoa é salva, sim, obviamente pela fé. Existe a primazia, o princípio da fé, é o pressuposto da fé, para que hajam as obras depois. Mas tem que haver os dois para haver a salvação. O protestante não vai dizer, como Lutero disse, você crê em Deus grande, então peque grande porque seu Deus é maior. Cara, não é assim.
Não é assim, né? Não pode ser assim, né? Deus seria, enfim, até meio contraditório, né? Por tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, por tudo que Ele nos pede na nossa vida, e na prática da prática Ele diz, não, basta crer em Jesus Cristo, que é seu Salvador, e está tudo ok, né? Não precisa nem ler Bíblia, nem mais nada, já está salvo. Não, não é assim. Ao mesmo tempo também, quando se fala da sola Escritura, né? Só as Sagradas Escrituras são suficientes para lhe transmitir tudo que Cristo trouxe na Terra. Pessoal, isso aí não tem como, né? Nem a Bíblia vai falar que só ela é que salva tudo. Sim, ela vai dizer que quem acrescentar ou tirar coisas dela está errado. Joia, né? Acrescentar no sentido negativo, né? De falar coisa que não está lá, que for mentira. Mas quem tirar aquilo ali também vai estar condenado. Tudo bem. Isso é um trechinho, mas quem foi que diz? Quem é que diz quais são os livros da Bíblia? Né? Ah, não, mas o Antigo Testamento são judeus, o Novo Testamento foi empurrando e até que Lutero disse quem era. Que autoridade eles têm para fazer isso? A fé? Então, assim, existe um ciclo aí que não bate, falta alguma coisa aí no meio. Né? E a Igreja Católica tem o tripé que sustenta o nosso conhecimento da fé. Vejam, antes das palavras estarem escritas na Sagrada Escritura, né, antes da Bíblia ter sido toda escrita aqui, é óbvio que essas palavras não foram faladas, foram vividas. Jesus viveu. Depois que os apóstolos foram lá e escreveram tudo no papel. Né? Segundo os estudiosos, anos depois, talvez décadas depois. E tudo bem. Por que tudo bem? Porque Jesus mandou os apóstolos irem pregar o evangelho em todo mundo, inclusive quando ele estava vivo. Jesus não disse, leve a Bíblia debaixo do braço e pregue o evangelho. Não, disse, ide pregar o evangelho. O evangelho é a palavra viva que é Jesus que estava aqui no meio de nós. E com o tempo essas palavras foram escritas. Calma, então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Essa tradição oral, isso que foi passado através dos tempos, é o primeiro, né, a primeira perna desse tripé da igreja. A sagrada tradição. Ou seja, aquilo que foi transmitido, aquilo que foi deixado. Que com o tempo foi consolidado, sim, nas Sagradas Escrituras. Então esse é o segundo pé, a Escritura e a tradição. Então tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está só ali dentro. Claro que não pode ter nenhuma verdade para ser contraditória com o que está na Bíblia, isso também é óbvio que não. Né? Mas procurem, estudem, se esforcem para entender mais isso aí. Está aqui no Catecismo explicando muito bem. Tem vários autores aí também na internet que você vai ver muita coisa sobre isso, muito boa. Assim como também nos livros que ele vai estar indicando para vocês. Tá? Então, existe, eu falei que era um tripé, né? Existe a tradição que foi quem recebeu, existe a Bíblia que surgiu dessa tradição, qual se sustenta, e que as duas são plenas e verdadeiras. Mas quem é que vai dizer para você qual é a tradição? Quem é que vai poder dizer para você quem foi que disse que os livros da Bíblia são esses de verdade? De onde vem isso? Veja, Jesus Cristo disse primeiro a São Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cristo veio aqui para fundar uma igreja, uma assembleia, um grupo de homens que creem nele, na sua mensagem universal e, portanto, católica. Católica significa universal. Então, e ele fundou isso sobre o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro tem seus sucessores, que são os papas. E ele disse mais, disse depois ao grupo dos seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. E também disse a São Pedro naquela noite, e os sucessores de Pedro levam e trazem até hoje esse mandato de confirmar a fé dos seus irmãos. Então é Pedro quem vai confirmar a nossa fé. E é a igreja que deve transmitir essa doutrina. Mas qual a igreja? Todo mundo? Bom, todo mundo tem sim a missão de levar o evangelho. Jesus também falou, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, quando Jesus refere que são quem vos ouve, a mim ouve, também está falando sobre tudo e primeiramente aos apóstolos. E, sim, mas os apóstolos foram 2000 anos atrás, mas os apóstolos seguem até hoje dentro da igreja, através dos bispos. Quem é seu bispo? Como é o nome do seu bispo, arcebispo, né? Ou se você for de um rito oriental aí, seu metropolita ou algo nesse sentido.
Quem é o apóstolo que guia a sua igreja ainda hoje? Tem alguns grupos protestantes que botam até nome, o apóstolo fulano. Mas não é. De onde saiu esse nome apóstolo dele? Ah, porque eu gostei, achei bonito, estou levando. Não. Existe uma sucessão apostólica dentro da igreja. Existe. Né? Desde daqueles primeiros que andaram com Cristo, que receberam os mandamentos dele, os mandatos dele, que receberam a doutrina dele, que vão levando a tradição. Então, essas pessoas, esses bispos unidos ao Papa, é quem podem dizer para a gente o que é a tradição da igreja e o que é, quais são as Sagradas Escrituras autênticas. Se você sabe, existe diferença entre as Sagradas Escrituras protestantes e católicas. 7 livros do Antigo Testamento. Mas, enfim, isso também não é nosso ponto agora. Mas completa-se aí o tripé, né, com o magistério da igreja. Então, são aquelas pessoas que receberam o mandamento e receberam essa tradição, que vão poder transmitir e confirmar essa tradição ao mesmo tempo que elas também, né, delas surgiu as Sagradas Escrituras, e são elas quem dizem realmente essa escritura é autêntica e certa, porque recebemos, né, a doutrina, os mandamentos e os poderes para trazer isso para vocês hoje. Vê a grande diferença que é as coisas em abstrato, que parecem bonitinhas por serem simples, e a profundidade e a riqueza de uma doutrina sólida e convicta, e que já dura aí desde sempre, mas desde Jesus Cristo são mais de 2000 anos. E seguimos adiante, né, aos trancos e barrancos se for necessário, com todas as dificuldades que tem aí no meio, mas a igreja segue firme e forte. Então não abandone essa igreja, não procurem coisas em outros lugares que você tem aqui dentro. Eu sei que pode ser mais difícil porque tem uma igreja, um centro de espírita, um terreiro que parece que prometem solucionar meus problemas muito mais fácil. Tem coisas muito legais e interessantes a se fazer ali dentro, certo? Mas você é católico, ainda que não praticante, pode ser o caso, por que não mergulhar antes, né, na doutrina e na fé da igreja antes de procurar a solução e as suas questões em outros lugares que não aqui? Já está tudo aí para você. Bem, pessoal, então com isso a gente pode ver que a argumentação que vai levar a gente para o caminho de procurar as verdades na Igreja Católica significa que apenas se você se sentir exaurido, né, eu procurei, não achei que eu tenho nada, essa outra fé aqui é melhor para mim, eu nunca vi isso acontecer. O contrário eu já vi demais, mas nesse caminho eu nunca vi acontecer. Então dê uma chance à Igreja Católica primeiro, né, em vez de ficar procurando emoções ou outras coisas interessantes ou soluções mais fáceis para os seus problemas em outros lugares. Procure onde Jesus deixou todas as soluções, as chaves, o caminho. Então, pessoal, como a gente falou para vocês, tentem não procurar fora da fé católica, fora da Igreja Católica, aquilo que você encontra respostas aqui dentro. Tanta gente vai em outras igrejas, né, ou vai em outros locais de culto. Falei de alguns aqui, mas existem dezenas, centenas, ou mesmo milhares de outros lugares por aí, que são opções para quem está procurando. Mas se você é católico, se você está procurando aqui, se você está batendo a porta aqui da casa, escute pelo menos o que se tem a ser dito antes de procurar em outros lugares. Eu garanto a você que a chance de você receber uma resposta bem satisfatória é muito maior do que você imagina, e vai ser uma solução melhor do que qualquer outro lugar possa lhe dar. Eu estou confiando na minha própria vida a isso. Bom, dito isso, vamos para o ponto seguinte. A gente já falou por que então não é adequado a um católico procurar a verdade em outros lugares fora da própria igreja. Vamos tratar agora então daqueles que não são praticantes ou porque duvidam de algumas doutrinas da fé. Isso acontece também, a gente sabe bastante. E um grande problema para isso, volto aqui novamente, é a questão realmente da falta de conhecimento. Mas de que forma? Né? Às vezes a pessoa aceita tranquilo, não, tem um Deus, está tudo bem, eu vou lá e o Deus é católico, porque minha avó disse, mas não tem um embasamento forte para isso. No sentido que aquela fé muitas vezes não foi absorvida por ele
também na mente dele. Então, quando alguém vem e joga para você assim uma bomba do nada, né? A Igreja Católica é contra o aborto. Você vai? Mas por quê? Né? Eu acho que cada um pode escolher porque quer e não ter muitas vezes o motivo disso. Ou não sei, né? Talvez a pessoa diga, não, o que eu não consigo aceitar é essa questão de que fora do casamento não deve haver relações sexuais, né? E aí você não sabe nem por quê, né? Porque alguém jogou a bomba para você, que a igreja falou isso. Né? E assim são bombas e mais bombas que soltam, sobretudo hoje em dia, a questão de moralidade. Né? Não pode haver, não existe um divórcio dentro da Igreja Católica. Né? Então, eu sou contra esse ponto da igreja. Mas você não sabe nem porquê, nem como. Não, mas é porque soltaram a bomba, pum. E aí, parece que é assim, e aí, não é? Pessoal, vamos lá. É muito, muito importante. O primeiro ponto é, a gente não pode ir para aquela coisa pontual, para essa bomba, se a gente não entende como as coisas chegaram até aquele lugar e se a gente nem entende como é feita aquela colocação. O que eu quero dizer para vocês é isso, antes de chegarem a um ponto específico, não tem nenhum problema de vocês terem dúvidas, todo mundo tem em algum momento, é possível ter dúvidas sobre algum ponto do que é ensinado pelo magistério, né, do que é ensinado e proposto através da tradição e das Sagradas Escrituras. E você fica naquela dúvida, mas por que assim? Ah, não, isso é coisa de religião. Então, religião não se discute? Então, né, tem aquela velha frase, né? Fé, religião e política não se discute. Eu digo vírgula, né? Entre pessoas que querem conversar, sim, se pode discutir tudo. Entre pessoas que querem conversar, se pode discutir com civilidade, né, com caridade, tudo. Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, o fato é, para discutir tanto política quanto fé, sobretudo, tem que haver, né, das partes, né, um sincero desejo de conhecer e servir a verdade. Né? Não o que eu acho, não o que eu gosto, mas vamos para os fatos. Né? E a partir dos fatos a gente vai seguindo as consequências disso. Já futebol não. Futebol, digo, esqueça. Futebol é só paixão, ponto. Né? E aí você escolhe o time que você quer porque você gosta da cor do seu time, acabou. Não, porque eu não gosto de, sei lá. Em 1973 teve um jogador do time X que fez mal ao Y e aquela pessoa foi tão ruim que eu nunca mais gostei desse time. Tudo bem, veja, isso é só paixão. Pode ter uma argumentação aí do que aconteceu, mas é só paixão. Né? O problema é quando a gente leva essa só paixão para a religião ou para a política. Aí realmente é melhor não discutir. Aí a gente está de acordo 100% nisso. Mas vamos voltar ao nosso tema. O tema das questões pontuais, né? As bombas que soltam para a gente. E são bombas por quê? Né? Porque existem certos consensos, certas ideologias que são propagadas hoje na mídia, nos meios de comunicação, que são tidos como certos, sem muita argumentação. E a gente não pode nem discutir esse tipo de ponto hoje em dia. Saber o porquê das coisas, né? Simplesmente tem que aceitar. Então, simplesmente quando chega alguém, né, e fala uma coisa contrária àquilo ali, né, ao que hoje muitas vezes é considerado politicamente correto, quando acontece isso, a nossa alternativa parece ser só rechaçar aquele outro. Às vezes, cortam as mídias sociais daquela pessoa, tem uma série de coisas contra quem fala, propagam certas opiniões, né? E parece isso, que o mundo está fechado naquela parede. Calma, vamos conversar. Por que é desse jeito? Por que aquela pessoa está se expressando daquela forma? Vamos escutar, né? Seja uma opinião católica, seja outra, mas vamos também isso, saber ter profundidade naquelas coisas que falamos, né? Saber os porquês daquilo que está sendo pregado ou propagado. Né? Então, não adianta você querer vir falar, não sei, de moral sexual no casamento, se você nem sabe o que Cristo falou sobre o casamento. Se você nem sabe que Cristo é Deus, por que Deus? É porque o padre falou, não, mas calma, isso fala dentro de você. Isso é uma verdade que você não consegue mais combater, porque a sua razão e a sua mente, o seu corpo, sua vida
se adequou a essa realidade. Se você sabe que Cristo é Deus, se Cristo deixou a igreja, se você crê no magistério, se você crê em tudo aquilo que a igreja ensina e propaga nesses 2000 anos, se você entende o porquê de tudo isso, esse ponto aí de doutrina sexual é só um ponto relativamente com o todo, né? Pequeno. Né? E tem suas argumentações e tem suas motivações. Né? E é importante que tenha assim na moral nossa de cada dia. A gente saber o que a gente deve fazer e o que a gente deve evitar. Então, é isso. A gente não deve partir de um particular. Ah, olha, eu gosto da igreja, mas né, essa coisa, não sei, as cruzadas ou a Inquisição, muita gente, mas muita gente não sabe nem o que foi a cruzada ou a Inquisição. Se soubesse, ia ter outra visão da realidade do mundo. Não, mas mataram não sei quantas. Calma, mataram quantas? O que? Como? Quando? Quem? É preciso entender todos esses porquês, buscar dados históricos. Às vezes até alguns livros de história transmitem coisas que você faz, ei, peraí, não foi isso, não é assim que surgiu essas coisas. Eu lembro que eu estava lendo um livro de uma história uma vez e um seminarista amigo meu disse, Rafael, o que é isso aqui? E o livro dizia simplesmente assim, no passado, as pessoas viviam em campos, em lugares, mais ou menos isso, né? Em campos, lugares floridos, com abundância de frutos, né, os primeiros homens. Então essa abundância, essa pluralidade, essas muitas coisas que se viam, faziam com que todos adorassem muitos deuses. Depois teve o povo israelita, que foi um povo que foi para o deserto, onde tudo é seco, onde não tem água, onde não tem nada, quase nada. Então, tão pouca coisa que tinha lá, que ficaram com um só Deus. E não é que essa fé monoteísta, com o tempo acabou tomando a proporção que tomou e dominou o mundo. Cara, isso aí é uma ignorância. É a transmissão da ignorância como se fosse ciência. E diminui toda uma realidade que não tem nada a ver com o que foi passado nesse pequeno trecho. E era um pequeno trecho mesmo, tinha uma fotinha assim dos homens da caverna lá, né? E você para e faz, meu Deus, de onde eles tiraram isso? Né? Como é que eles reproduzem isso dessa maneira? Então é isso, né? Busque nos lugares certos. Já falei a vocês, vou indicar vários lugares certos. Vamos produzir vários vídeos mais na frente, que muito provavelmente vamos tratar de outros temas que vão poder ajudar vocês também. Se inscrevam no canal, né? Liguem aí o sininho das notificações que tem do lado, isso é bem importante para vocês poderem receber, tá bom? E curtam também, porque assim o YouTube vai saber que vocês têm interesse nesse material. Então já debatemos de por que um católico, ainda que não praticante, ou talvez principalmente porque não praticante, não deve buscar em outros locais de culto motivos para que possa crer, para que possa viver. Busque na igreja antes, vá a fundo, procure com profundidade. Né? Depois também tratamos de por que essas pessoas que duvidam da doutrina ou da fé da igreja, o que leva muitas vezes a relativizar a própria fé geral. Ah, será que Deus é esse mesmo? Porque essas coisas que eles falam aí não é muito legal. Calma, vão a fundo, se aprofundem passo a passo, estudem história da igreja, estudem bioética, tem tantas coisas a serem aprendidas. Né? Ou vão naquelas dúvidas que vocês pontuais que vocês têm. Né? Quando eu digo para ir lá embaixo também nos comentários e colocar alguma coisa, também é para isso, para poder ajudar naquilo que vocês mais possam ter dúvidas, né? Mas também se você procurar às vezes no Google ou no YouTube aí sobre alternativas católicas, sobre um tema específico que vocês têm dúvidas, vocês também vão encontrar. Então, se vocês perguntarem a alguém na igreja, então assim, tem meios, tem soluções, vão atrás. Eu estou só sendo esse instrumento de Cristo aqui que está passando e dizendo, ó, peraí, vem cá. Né? Cristo passa e está chamando, bora. É por isso aí que o nosso símbolo aí é esse Cristo que dá a mão, estende para você. Ele está passando e está chamando. Venham ver. Como foi com os apóstolos João e André, né? Os primeiros que foram seguir Jesus aí, eles estavam passando, João Batista apontou para eles, que ele era o Cordeiro de Deus, então eles foram atrás de Jesus, Jesus viu eles, e eles perguntaram, né, Jesus, onde moras? E a resposta de Cristo foi, vinde ver, vinde ver. Jesus passa e diz, vinde ver. E vão ficar com ele.
É a melhor alternativa. Então, com isso, o terceiro ponto que falta a gente debater, sobre que não deixa de ser também um ponto de formação, é justamente que aquelas pessoas que vai poucas vezes à missa. E por que vai poucas vezes à missa? Acho que porque muitas vezes não entende o que é a missa. O que é a missa? A missa é um momento de oração, né? É. Mas por que eu não posso rezar em casa? Eu rezo em casa, eu tenho muita fé, eu rezo muito. Então não precisa ir para a missa, né? É o padre que diz que tem que ir para a missa. Vai ter gente que vai falar absurdo do nível, né? O padre diz que é para eu ir para a missa para eu pagar o dízimo, né? A oferta. Nessas horas eu não tenho nem o que falar, você só fica com aquela cara de como é que é. Mas, se a gente vai a fundo, a gente tem que ir novamente a Cristo. Vocês conhecem Cristo, vocês falam com Cristo, vocês estão com Ele. Na última ceia, veja, a última coisa que Cristo quis fazer com os seus, antes de ser levado para ser morto, Ele quis celebrar, todo mundo conhece, né? A Santa Ceia, a última ceia. Quantos filmes, quantos livros, quantas obras de arte. E por quê? Porque isso continua sendo essencial hoje. Por quê? Porque aquela ali foi a primeira missa. A primeira Santa Missa ocorreu naquela noite, naquela última ceia, que é uma ceia sagrada até para os judeus. Era a forma como os judeus celebravam a Páscoa. Só que existem elementos ali que os judeus ainda esperam até hoje. Por exemplo, existe o cálice do Messias. Não sei se vocês sabem, mas a ceia judaica, que era a ceia que Jesus estava vivendo naquele momento para a Páscoa, antecipando porque já sabia o que ia acontecer com ele. Existia inclusive um cálice que era para o Messias, e é esse cálice que ele pega. E o que acontece com esse cálice? O que acontece com aquele pão ázimo que lembra, né, a saída do povo israelita, do povo escolhido de Deus, quando eles saem do Egito, da escravidão do Egito para a liberdade, né? Eles fizeram pães ázimos, não tinha nem tempo de esperar a fermentação do pão. E esse mesmo pão que é utilizado na Santa Ceia, na última ceia, e que vai se tornar o pão da nova e eterna aliança. A nova aliança de Deus com os homens. Por isso é uma nova aliança e eterna, porque essa é a aliança maior que poderia existir. Por quê? Porque naquela noite Jesus pegou aquele cálice e disse: vou mostrar o que vai acontecer com esse cálice do Messias. O vinho que está ali dentro vira o sangue do Messias. E o pão vira o corpo do Messias, vira o corpo de Cristo. Então a gente tem o corpo e o sangue de Cristo. E é um escândalo tão grande para tanta gente isso aí, que seja literalmente isso, que quando Jesus falou antes de fazer, para quem não sabe, está lá no Evangelho de São João, capítulo 6, sobretudo a partir dos versículo 60, por ali. O que acontece antes? A multiplicação dos pães. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e multiplica aquilo ali para milhares, né? Literalmente milhares de pessoas. E depois que as pessoas, né, vão atrás de Jesus, porque comeram pão, né, e peixe, e para encher o bucho, né, se convenceram porque viram um milagre, lógico, mas aquele milagre foi oportuno, foi agradável para eles também. Afinal de contas, quem não fica feliz, né, de ficar com a barriga cheia? Esse eu também quero seguir, ele vai encher minha barriga sempre. Mas é quando chegaram perto de Jesus, é isso, eles chegaram perto de Jesus sem estar preparado para recebê-lo, quem ele era. Então foram buscar a doutrina por aquele ponto específico, né? Jesus, em um momento, saciou minha fome, mas não estavam preparados para o todo, não sabiam quem ele era, não acreditavam na sua divindade, na sua grandeza. E aí, quando foram atrás de Jesus, Jesus disse que vai dar o seu corpo, o seu sangue em comida. Quem não comer seu corpo e não beber de seu sangue não poderá ter parte com ele. E o que acontece nessa hora? Está lá, leiam no Evangelho. Justamente, por sinal, o único, capítulo 6, versículo 66, né? O trecho 666 da Bíblia, por coincidência, né? Ou não, né?
São João, capítulo 6, versículo 66. O que acontece com aquelas pessoas que não acreditam que Jesus vai dar seu corpo e seu sangue? Deixam de estar com ele, o abandonam. E Jesus, né, se não fosse assim, né, se não fosse realmente seu corpo e seu sangue, ele poderia ter dito, não, pessoal, peraí, volta, vocês entenderam errado, era simbólico aquilo ali que eu estava falando. Volta para cá, não vai por aí não, mas Jesus não faz isso. Primeiro porque realmente ele vai dar o seu corpo e o seu sangue. E a seguir, quando ele vê lá os seus apóstolos, que permaneceram com ele, graças a Deus, né, ele fala o quê? Ele fala, e vocês? Não querem ir embora também? Jesus não abaixa o sarrafo. Não, o desafio é esse. Vocês vão ter que se alimentar do meu corpo e do meu sangue. Para poderem me seguir, para poderem estar comigo na casa do meu pai um dia. Vocês topam? Ou vocês querem ir embora como os outros foram embora? A porta está aberta. Né? E aí é que está, mais uma vez, maravilhoso, são sagradas escrituras. Né? Chega o Papa Pedro e fala, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Junto com Pedro, nos alimentamos da Eucaristia. E vamos fazer isso até o fim dos tempos. Pode nosso Senhor Jesus Cristo retornar para encontrar a sua Santa Igreja e salvar-nos para a eternidade. Acreditamos na Eucaristia e por isso a gente não pode ficar sem ela. Jesus na última ceia, voltando agora, vamos para a última ceia de novo, naquele dia mesmo. Depois de ter feito tudo aquilo, o que é que Jesus vira e diz para os apóstolos? Fazer isso em memória de mim, continuar fazendo, fazer que aquilo se torne presente novamente. E o que é que a igreja faz? É isso. Eu não sei se vocês sabem, mas quase todo mundo lembra ou sabe que nos primeiros séculos do cristianismo, as santas missas tinham que ser escondidas, porque os cristãos eram mortos por celebrar a missa. Tantos e tantos santos mártires, né, da Eucaristia, por causa desse pão que vira corpo e do vinho que vira sangue. Tantos e tantos. Até crianças aí no meio, mulheres grávidas, escravos que se converteram ao cristianismo e morriam, declarando sua fé no Senhor, o Senhor que os faria livres, e o são ainda hoje, para toda a eternidade. Alguns são bem famosos, se você não conhece, procure conhecer. Conheça a história de São Tarcísio, uma criança que tinha que levar a Eucaristia escondida. Os cristãos que iam morrer, por causa da própria Eucaristia, iam morrer, né, nos circos de Roma. E ele segue fiel, São Tarcísio, vai até eles, no meio do caminho alguns pagãos tentam, né, dissuadi-lo, mostrar o que é que ele estava levando, e o espancam até a morte, mas ele não solta a Eucaristia. Ou, vamos ver outros casos, tantos, mais famoso, citado até pelos papas, ainda nos primeiros séculos, sabe, no ano 304, houve os mártires do Santo Domingo. Né? O imperador de então proibiu que tivesse em casa as Sagradas Escrituras, que se celebrasse a missa nos domingos e que se construísse as igrejas, né? Locais de culto cristão. E aí, vários cristãos tiveram que praticar, obviamente, a desobediência civil, porque nenhuma lei humana pode estar acima da lei divina. E o que acontece, então, se nenhuma lei humana está acima da lei divina? O grande crime deles foram celebrar a missa no domingo. E quando foram presos e perguntados, mas por que vocês fizeram isso? E a resposta deles foi, sine dominica non possumus. Ou seja, sem um domingo não podemos. Ou seja, sem a Santa Missa do domingo a gente não pode viver.
Tanta gente deu sangue por isso e você acha o quê? Ah, que aquela missa é chata, demora, senta e levanta e não entende nada. Busque entender quais são as partes da Santa Missa. Busque entender porque cada momento da missa é daquele jeito e tem aquela estrutura. Busque locais, se for o caso, que façam você viver com maior fervor e devoção à Santa Missa. Procure viver, participar. E participar ativamente também você pode fazer isso no seu banco. Você não precisa estar lá em cima, lendo um trecho da Santa Missa. Se você puder, ótimo, que bom, né? Vai poder ajudar e participar aí na sua igreja. Mas o mais importante é você participar da missa, mesmo que seja no seu banco. Quem dera, chega ao ponto que vocês não vão na missa só nos domingos. Possa ir outros dias, outros momentos lá, estar com Cristo na Eucaristia, porque Ele se doa todo inteiro ali para vocês, por cada um de nós. E aí, depende de nós também correspondermos a Ele. Será que podemos dizer, como os mártires da história que contamos, sem o domingo, sem a Santa Missa do domingo, a gente não pode viver, não podemos viver. Busque entender e conhecer a Santa Missa. Eu garanto, se vocês vão sempre na missa, todos os domingos vão na Santa Missa, se vocês procuram entender o porquê de cada norma ou doutrina ou ensinamento da igreja para determinados assuntos, se vocês realmente buscam saber o porquê e não simplesmente tomam uma atitude de, por si mesmos, do nada, sem se aprofundar, julgar se é certo ou errado, busque saber o porquê antes. Depois sim, lógico, né? Aí você, agora eu entendi porquê, né? Busque entender o porquê. E pare de procurar aquilo que você tem na igreja em outros lugares. E busque entender por que é que tem aqui, né? E que apesar que outros lugares dizem que tem também, porque você tem plenitude aqui. Se você consegue ver tudo isso, é impossível você continuar um católico não praticante. Olha, eu queria pedir a todos os inscritos e amigos do canal que desde já vamos rezar por eles, por esses católicos não praticantes, para que se tornem apóstolos de Jesus, seguidores de nosso Senhor. Que conheçam e o amem e não deixem de por nada nesse mundo. Da minha parte, já tem a oração garantida. E vamos começar desde já para encerrarmos aqui o nosso momento. Senhor Jesus, mais uma vez diante de vós, nos apresentamos para fazer nossa oração e concluir esse momento de formação. Que seja um momento de escuta do que tu tens para nos dizer e que possamos responder com generosidade aquilo que nos pede, Senhor, no dia de hoje. Sabemos das muitas dificuldades e histórias que temos na nossa vida, no nosso dia a dia. Aconteceram tantas coisas, talvez até algumas pessoas de dentro da igreja não me foram bons exemplos e por isso me afastei. Talvez a preguiça, a tibieza, como falou o Rafael, tenha me afastado de procurar e de saber mais sobre a igreja. Talvez simplesmente eu não sabia, mas agora eu quero saber, porque eu sei que tu estás aí, Senhor, no grande e no pequeno. Porque com essa vivência que o Rafael me ensinou, desses pequenos pontos aí, do que seria um católico praticante em números, em estatística no Brasil, aquilo na verdade vai colocar a base para eu ser um católico praticante em todos os momentos da minha vida. No momento que eu acordo, ao momento que eu durmo. De ser um filho sempre amado da Santa Igreja. E ser um filho da Santa Igreja significa ser um filho do Pai Eterno. E também filho da Santíssima Virgem Maria, que foi nos dada como mãe na cruz de Jesus. Que se deu na cruz para também se dar no pão a cada um de nós, da Santa Eucaristia, de cada Santa Missa que ocorre no mundo. Senhor, que não possamos viver sem o domingo, porque na verdade significa que não podemos viver sem Ti, sem a Tua verdade, que é a verdade das nossas vidas, da história, do tempo, da humanidade e do universo. Vos adoramos, Jesus, e vos bendizemos para sempre. Vinde em nosso socorro em nossas fraquezas e dificuldades,
e ajudar-nos a superar tudo, para podermos seguir-te todos os dias, conforme tu queres que sigamos. Amém. Pessoal, é isso. Cristo que passa, nós queremos ir com ele. Eu te convido a cada um de vocês, vindo acompanhar a Cristo. Como falou o Papa São João Paulo II e também o Papa Bento, abrir as portas a Cristo. Com ele não perdemos nada, ao contrário, ganhamos tudo. Grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!